Boa noite. Começa agora o Legião Estrangeira, o programa da TV Cultura que reúne correspondentes internacionais sediados em São Paulo para falar dos acontecimentos do mundo e da nova posição do Brasil no cenário internacional. Comigo a Legião Estrangeira de hoje. Eleonora Gosman, argentina, do jornal Clarim, de Buenos Aires. Tjerk Brühwiller, suíço, do jornal Neue Zürcher Zeitung, de Zurique. Bradley Brooks, da agência Associated Press, dos Estados Unidos. E Garcia Montoya, da agência F espanhola. Garcia Montoya é colombiano. Olá, obrigada por terem vindo, boa noite. Boa noite. Senhores, a Rio+20 foi assunto para vocês na semana que passou ou vai ser na semana que vem? Sem dúvida que foi assunto. Já está esquentando. Já está esquentando. E nesta semana aconteceram coisas muito importantes que foram noticiadas, acho que pelos jornais de todo o mundo. Mas eu acho que nos Estados Unidos não está rolando ainda, porque eu acho que o Rio+20, em combinação com o grupo do 20 que está lá no México, esses dois eventos enormes estão combinando para mostrar que existe uma luta que está crescendo entre os pobres e ricos países no mundo. E eu acho que isso, para mim, é o tema mais importante de esta semana, de todos os dois eventos. O G+20 é amanhã e depois, e aí a partir de quarta-feira é que chegam os chefes de Estado para Rio+20 de verdade. Essa semana que passou foi de preparação, fazer o documento, reuniões paralelas, não é isso? A preparação do documento, que é a declaração final da cúpula de Rio, né? Já mostrou as dificuldades que temos para achar esses acordos que queríamos. Tem essa divisão que o Bradley falou, uma divisão entre os países ricos, desenvolvidos, e os países da chamada G77, que são os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil e a China. Mas qual é a contraposição, Brad? Então, isso que eu ia te perguntar. O que é que opõe países ricos e países pobres? Sendo que eu preciso perguntar, afinal, quem são os ricos hoje? Ninguém sabe. Eu sempre falo que o Brasil, para mim, é um país rico. Eu acho que o Brasil é um país rico. Mas eu acho que as diferenças não mudou. O que mudou é o cenário global, obviamente. O Brasil, a China são muito mais poderosos hoje em dia que eles eram 20 anos atrás. Então, é isso. O Brasil simplesmente pode pedir para mais coisas dentro do G20, dentro deste Rio+20 também, e eles têm um voo que está mais poderoso hoje em dia. Eu queria fazer uma pergunta a você. Eu queria saber o que você acha da ausência, eventual ausência de Obama. Ainda não está absolutamente definido, porque houve um rumor aí na Rio+20 que Obama poderia ter chegado, mas qual que é a razão? É a razão justamente de não ter definições aqui nessa cúpula? Eu acho que sim, eu acho que é totalmente isto, porque Obama não vai chegar para o Rio+20 se ele acha que vai estar um fracasso. Além pela parte política interna nos Estados Unidos não ficaria bem. Mas eu acho que isso pode ser uma razão que talvez ele vai fazer uma visita surpresa. Por quê? Porque essa semana ele tinha a aprovação menor da presidência dele. Quanto foi? 47%. E foi baseado totalmente na economia norte-americana. E eu acho que ele deveria mudar o assunto. Se ele faz uma viagem de um dia, 8 horas para Rio, para falar sobre coisas ambientais, nossa, seria super bem-vindo nos Estados Unidos. Mas você acha que o cheiro de campanha para tudo tem que ver com a campanha. Se Estados Unidos, se Obama e se a população dos Estados Unidos está verdadeiramente interessada nos assuntos eu acho que não. Sinceramente, do meio ambiente, das catástrofes no mundo. Como que é o assunto aí? É complicado. Eu acho que é o mesmo para a Europa também, porque também para nos últimos 4 anos,
Vamos falar sobre coisas ambientais, temas ambientais, ou economia, como pessoas podem ter emprego e dinheiro no bolso. E sempre dinheiro no bolso vai ganhar. Mas então, mas não é uma falsa questão opor a possibilidade de crescimento vamos dizer assim, a construção de uma economia mais sustentável? Porque justamente no começo do governo Obama, quando ele iniciou o governo, ele disse, bom, nós vamos fazer da necessidade de tornar a economia mais eficiente, a produção de energia, né? Nós vamos fazer disso uma oportunidade de crescimento. E teve grande investimento na área, na área de energia, especialmente, em rumo a uma energia mais verde. Não teve isso? Mas a coisa que fazendo esse tipo de mudança é muito mais caro na hora. Ah, tá bom. Sobre 20 anos, você pode ver que você vai ganhar. A economia vai economizar mais grana, mas ele tem uma eleição em novembro, então ele está fazendo qualquer coisa, ele pode para melhorar a economia norte-americana agora. Tá. Então para daqui a 20 anos não serve, né? Não serve ele. Não serve para ele ganhar a eleição, pelo menos. Uma das coisas que atrapalha essa necessidade de Obama. Né? Como? É uma das coisas que atrapalha a discussão. Sempre quando tem ano de eleição nos Estados Unidos, você não pode contar com posição forte dos Estados Unidos. Porque afinal os Estados Unidos é o maior consumidor de combustível fóssil do mundo, né? Ainda. E poluído. A China agora já passou a gente. Mas é que a China tem uma política agora clara de substituição, de limpeza da matriz energética. A gente está faltando. Até hoje os Estados Unidos não assinou a Convenção da Biodiversidade. Faz 20 anos, porque ela saiu da... Estamos estudando. Está bem. Mas e a Argentina? Qual é a posição da Argentina nessa coisa? A posição da Argentina neste momento é um pouquinho esquisita, no sentido brasileiro do termo. Né? Por quê? Porque, na verdade, que acho que a Argentina está mais pensando nas próprias questões internas do país que o que acontece no cenário internacional. Então, é verdade que você vai ter aqui a presidenta da Argentina, que ela vai dividir com a Dilma Rousseff a abertura da cúpula das mulheres no Rio +20. Né? O que é um fato interessante, porque é a primeira cúpula de chefas de Estado mulheres. Mulheres. E a Colômbia? Uma coisa que parece que vai ser a saída da Rio +20, se tiver uma saída positiva na semana que vem, é o estabelecimento de metas de desenvolvimento sustentável, semelhantes às metas do milênio de erradicação da pobreza, etc., do ano 2000, que expiram em 2015. Então, o que está se falando muito é que a Rio +20 pode estabelecer metas de desenvolvimento sustentável. E isso foi uma proposta do seu país, colombiano, não foi? Foi uma proposta colombiana? Surpreendeu a muitos, ainda na mesma Colômbia, que essa proposta seja latino-americana. Como nasce essa proposta? Mais ou menos tem um ano, surgiu de uma funcionária de um terceiro nível da Cancilleria, a responsável de assuntos... Do Ministério de Relações Exteriores. Exatamente, do Ministério, a responsável dos assuntos econômicos. Sim. Ela apresentou uma proposta, a vice-ministra, a vice-chanceler, topou, a Patti, que é a vice-chanceler, passou para a ministra Holguín. Diretora, vice-ministra e ministra, uma proposta de mulheres, então. Aí apresentaram, fizeram consultas, China, Índia, os países africanos ficaram, não toparam muito, acharam que era muito compromisso. Se explicou em Indonésia, na G77, em Indonésia, e aí tomou força. A presidenta Dilma já fala de objetivos de desenvolvimento sustentável, que é isso. A autora, que é a Paula Caballero, explica. São objetivos econômicos e políticos, só que sem deixar de lado o verde, a parte ambiental, mas são objetivos econômicos e políticos que adoptaria cada país internamente. Ou seja, não é igual, não se vai aplicar igual na Colômbia, Guatemala, que foi o segundo país que né? E que são os que vão a apoiar. Mas já tem Peru, Emirados Árabes Unidos, Brasil, estão apoiando essa iniciativa
que parece ser a única que está avançando nas negociações esta semana que passou na Rio+20. Parece que é a aposta para que a reunião não termine sem nada um pouco mais concreto. Agora, qual é a posição da Suíça? A Suíça é em favor das metas e também quer um plano de ação para países individuais para fortalecer uma economia verde. Entre outros aspectos, a Suíça quer uma reforma da instituição também, porque agora são mais que 30 instituições da ONU que tratam desses assuntos, de meio ambiente, de economia sustentável, tudo isso. E precisa, na opinião da Suíça, um órgão forte dentro da ONU que trata do meio ambiente. Mônica, para a gente como jornalista fica complicado. Você tem que pesquisar sempre porque tem tantos conselhos, conferências, organizações dentro da ONU que fica muito complicado para a gente que é jornalista, agora para as pessoas comuns. Parece que todas as conferências são a mesma conferência. E na verdade, elas não são. Elas são tem mais diferentes. que 500, mais que 500 acordos internacionais sobre o meio ambiente. Só tem mais sobre o negócio internacional, a economia e isso complica muito. Mais que 500 acordos sobre meio ambiente. Assuntos de meio ambiente. É um emaranhado. É muito intransparente. Então, eu li o rascunho zero. Não agora, depois que essa semana trabalhou-se na finalização do documento. Eu li o rascunho zero. O rascunho zero, nas primeiras linhas, cita 7 outras conferências. Como aconteceu na conferência tal, como aconteceu na conferência tal. Quer dizer, a gente fica um pouco perdido, especialmente porque, na verdade, por exemplo, o protocolo de Kyoto, que foi um importante, esse fracassou. Porque os Estados Unidos e a China nunca assinaram. A própria Convenção da Biodiversidade, de 20 anos atrás, não assinaram. A COP15 terminou sem a que foi em Copenhague em 2009. Então, o mundo parece que tem uma dificuldade, não é isso? Me parece como que... Desculpa. Que tem que diferenciar entre a parte do meio ambiente e esta conferência. Esta conferência é um assunto um pouquinho diferente. Não é sobre meio ambiente. Essa é a grande confusão que existe. Isso. Mas o que quer dizer sustentabilidade? Que você faz, pela primeira vez, o que você faz é unificar o conceito de meio ambiente, de preservação do meio ambiente, com a questão econômica e social. Ou seja, Mônica, você não vai ter nunca o meio ambiente preservado se você não tem desenvolvimento econômico e social. Isso que precisamente é o núcleo, a parte central, o foco dessa conferência. Isso significa falar da água, da energia, do desenvolvimento social, significa um monte de coisas. Tem como 7 capítulos divididos que fazem referência a esta questão. Né? Bom, o tempo passou, nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas a gente volta já já. Este é o Legião Estrangeiro, programa da TV Cultura que discute a semana que passou na ótica dos correspondentes internacionais sediados em São Paulo. Brad, da última vez que você veio ao programa, esta é a segunda vez, então na primeira vez que você veio ao programa, você estava muito animado com o que você viu no Pará. Eu fiz uma viagem para Pará e lá eu acho é a resposta que o mundo talvez está procurando um pouquinho, que está lá em Brasil próprio. É um programa que se chama Municípios Verdes. Municípios Verdes. Municípios Verdes, que eu acho muito importante e muito interessante, porque ele junta os temas ambientais, os temas de economia e também os temas sociais. Ou seja, eles ensinar para os produtores que antigamente estava desmatando para caramba,
de eles não precisam fazer isso mais, que eles podem produzir mais com um pouco de mudança em como eles estão produzindo. Sim. Também o governo federal está chegando lá com esse Bolsa Família, tudo isso, e simplesmente eles estão achando como juntar esses temas que os grandes líderes do mundo não estão achando exposto como fazer. Tá, então você acha que nesses lugares está acontecendo já? Eu acho o tal do desenvolvimento sustentável existe. Existe em Brasil. E o Profeta de Paragominas, ele vai estar lá no Rio mais 20 e ele vai falar. E eu espero que pessoas vão lá e ouvir o que ele tem que falar. Jack, você também esteve na Amazônia, né? Eu estava em Altamira, visitar lá a região no Belo Monte, onde vai construído a usina. Que é o outro que lado, é muito né, talvez, polêmica, já por 20 anos, mais que 20 anos. E lá a situação é um pouco diferente. Tem uma mistura entre prosperidade e tristeza também, porque por causa da construção. Por causa da construção, hidrelétrica. a cidade mudou muito em pouco tempo. O aluguel cresceu 5 vezes no último ano. Tem milhares de trabalhadores chegando lá procurando trabalho. Tem prostituição, drogas, crianças na rua pedindo coisas que não tinha antes. Mas no mesmo tempo é esse dilema, né? No mesmo tempo é uma usina hidrelétrica, é energia limpa, e o Brasil tem um potencial enorme de energia elétrica, hidrelétrica. Mas vai ter um impacto social profundo, acho, na região, na Amazônia, que é uma região muito frágil. Impacto social no sentido vai mudar a sociedade mesmo. Vai mudar a sociedade, vai ter um impacto sobre as terras indígenas que tem na região. Quer dizer, tem tanto o município verde quanto essa outra frente, vamos dizer, de o que você está contando parece ser como uma frente de desenvolvimento como antigamente, não é isso? Com características do capitalismo tradicional. Nos anos 70 foi a Transamazônica que traz o desenvolvimento para a região. Agora tem esses outros empreendimentos gigantes e tem planos por muito mais hidrelétricas na região da Amazônia. Mas para mim é um dilema, porque não pode dizer nada contra a energia hidrelétrica. Muitas pessoas acham que esta energia é suja também. Então, mas é melhor que uma usina de carvão, né? Sim. E ninguém está falando do carvão das usinas de carvão na China, na Alemanha. Pois que são todas termoelétricas. Então, todo o problema da Europa, o maior problema de poluição dos países europeus e dos Estados Unidos é a matriz energética baseada em combustíveis fósseis, muito suja, né? Para mim, o problema das hidrelétricas na Amazônia é mais social, acho, porque é isso que vi em Altamira. Mônica. Então, gente, mas deixa eu só falar uma coisa. Esse assunto da energia é o assunto principal da economia, da chamada economia verde, não é isso? Eu acho que é central. Não é Vai isso. estar Quando a gente nesta fala conferência. em desenvolvimento sustentável, a gente não está... Não. Você tem que falar da questão da energia, porque é uma questão central. Ou seja, qual que vai ser a matriz energética que você vai ter, o que você prioriza. Há uma coisa, Mônica, você não pode pedir França, por exemplo, que eles tenham preferência pela hidroeletricidade. Por quê? Porque a França faz muito tempo consumiu todos os seus rios. Então, a hidroeletricidade, nesse caso, não existe. Aqui no Brasil não acontece isso. Por isso, a matriz hidroelétrica é tão importante. Você está contando que tem uma presença maior do Estado, é isso? É isso. É isso que você quer. Com certeza. Mônica, escutando a Terra, a Brad e a Eleonora no primeiro bloco,
Na quarta-feira, no Rio de Janeiro, a Gro, a ex-primeira-ministra da Noruega, que foi a pessoa que incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável na Eco Rio de 92. Exato. Falava isso. Você não pode falar de desenvolvimento sustentável sem falar de meio ambiente, sem falar de economia verde. Ela falava e fazia um comparativo com a crise na Europa, que tem que ter, como falava a Eleonora, incorporado também essa parte de meio ambiente. Mas os países de vocês não acham que tem que ter meta de carbono para ser cumprida pelos países? Quer dizer, porque esse vai ser um passo inicial. Então, o Brasil, por exemplo, tem meta. O estado de São Paulo é um estado que tem legislação com meta, 20% a menos em 2020 em relação à meta de 2005. O Brasil tem uma coisa similar. Agora, isso tudo está sendo tragado pela crise econômica mundial, não é isso? Há avanços nesse sentido. Houve avanços no mundo. Sei. Todo mundo tem algum país um pouquinho menos, outro um pouquinho mais, mas todos têm metas no sentido ambiental. Mas o G77 é contra metas. A Europa... Só um minuto. Sim, a Europa, por exemplo, recuperou muitos bosques. Isso. Né? Isso foi parte também desse esforço nessa direção. Mas você tem ainda que fazer outros esforços. Por exemplo, vender autos com outro tipo de combustível que não seja esse combustível fóssil do que você falava, né? Porque isso você já sabe que polui, e acho que neste momento a maior poluição tem a ver com os carros, né? Com os automóveis. Mas há uma questão que você tem que ter em conta. De todas essas reuniões, seja mesmo ou aparentemente um fracasso, sempre sai alguma coisa onde o mundo pode evoluir. A questão, para mim, central, tem a ver com esse informe, o GEO 5, que foi, nesta semana que passou, foi lançado pelas Nações Unidas, pelo Programa de Nações Unidas. Então, qual que é o valor desse documento e por que isso serve de base para esta reunião que vai ter agora? Porque esse documento fala justamente que de todas as metas que o mundo tinha sido, os governantes do mundo haviam proposto no ano 92, só foram cumpridas 4 metas. Exato. Entre elas, tirar o chumbo do combustível. A outra é tirar o CFC da atmosfera, exatamente. que esse foi um para sucesso. preservar o Mostra claro. que dá para fazer, porque o mundo decidiu que ia acabar com o CFC. Exatamente. E acabou com o CFC. Bom, isso é uma boa... Parece que é mais fácil do que diminuir a quantidade de carbono. Um grande tema... Um grande tema em 92 foi, eu não sei se alguém me lembra, foi, eu esqueci como exatamente falar em português, mas é Convenção de combater Como é que é a palavra em inglês? Desertification. Ah, sim, desertificação. Então, isso foi um grande sucesso em 92. Das florestas. Um grande sucesso. E nos últimos 20 anos, em 92, 15% do mundo estava nessa situação. Hoje em dia, se não me engano, é 24%. Tá. Então, é tipo... Como assim? No final, não importa quais são os acordos, se não fizemos nada, fazemos nada depois, né? Exatamente. Eu acho que esses... Eu falei isso para a minha editora, lá nos Estados Unidos. Falei, esta vai estar uma conferência com a meta de falar que vamos ter mais conferências. Eu entendo que o diálogo é muito importante, mas, gente, eu não sei. Eu acho que o mundo é muito frustrado com este processo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Na semana que vem, eu prometo, Legião Estrangeira vai continuar tratando da Rio+20 e do desenvolvimento sustentável. Fique agora com o ator Paulo José, ator e diretor, no Metrópole, edição de domingo. Até a semana que vem, muito obrigada.